Oi, 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 gente! Estamos aqui em mais um Sepapiando. Estou muito feliz de estar novamente com essas psicólogas incríveis que eu admiro demais. Eu sou Thalita Simões, psicóloga e fundadora da Clínica Sepap, e esse Sepapiando é o nosso podcast, o nosso lugar de bate-papo sobre saúde mental, sobre saúde emocional, sobre prevenção, né? Levar muita informação boa aí para a galera. Aqui do meu lado, como sempre, a mais maravilhosa Sarinha, psicóloga Sara. Sim, oi gente, tudo bem? Mais uma vez aqui, muito bom estar com vocês para falarmos de um assunto bem interessante aí para a sociedade, né? À minha frente temos as duas que já estiveram aqui No primeiro e episódio, né? sempre entregam muito, entregam tudo. Eu estou muito feliz que vocês estão aqui novamente. Lorenza, psicóloga Lorenza Jordão, por favor. Bom, oi pessoal, eu sou psicóloga, né? Sou pós-graduada em neurociências e comportamento e atuo na abordagem, né, TCC, aí a cognitivo-comportamental. Estou muito feliz também de estar aqui e compartilhar aí mais uma conversa nossa sobre saúde mental. Obrigada, Lô. E também a Sandrinha. A Sandrinha já está com cadeira cativa aqui, né? Falo sempre. Verdade. Boa tarde, bom dia, boa noite. É um prazer estar aqui novamente, é a minha terceira vez. Estou bem feliz. Hoje é um tema muito presente na nossa vida e vai ser muito bom. Referente a mim, eu sou psicóloga clínica, tenho especialização em organizacional e TCC também. Muito Muito bom obrigada. estar aqui. Aproveitando, já curtam esse vídeo, se inscrevam no canal. É um tema, como a Sandrinha bem colocou, muito importante, muito relevante. Então, enviem também para quem vocês se lembrarem. E, por favor, Sara, traz Vamos o lá, tema né? aí pra gente. Bom, hoje a gente escolheu falar sobre depressão, né? E por mais que já tenha passado, Setembro Amarelo, porque não fica só em setembro, né? É uma conscientização para o ano inteiro, para a vida inteira aí. Então a gente decidiu permanecer com o Setembro Amarelo, falando sobre depressão, porque é uma iniciativa de saúde mental, de prevenção ao suicídio, que é necessária em todo momento, em todos os meses e dias, né? Uhum. Mas, então, para iniciar, o que que é depressão, né? Como ela se encaixa aí, como que ela se instala, enfim. Será que é só uma tristeza, né? Será que todo mundo tem depressão? Né? A depressão, ela é um transtorno psicológico aí do humor, né? Que vai trazer alterações principalmente no humor, né? No humor mais depressivo, mas também tem influência em outros aspectos, né? Como cognitivos, comportamentais, fisiológicos. E nós, como psicólogos e em sociedade também, né? Nós precisamos estar atentos aí a todos esses aspectos dentro da depressão. Colaborando aí, a depressão, ela é meio, como eu posso dizer, ela é multissistêmica, né? Sim. Ela não é só um problema emocional, cerebral, físico. Ela parte do físico, né? Que nossos neurotransmissores são prejudicados quando a gente está num processo depressivo e a gente para de produzir, por exemplo, a serotonina. E isso vai desencadeando várias, como eu posso dizer, ações que levam ao estado depressivo, como o emocional também. Então, é um combo, né? A depressão, como você disse, será que é só tristeza? Né? E eu acho que a gente precisa destacar também, né, que tem dois aspectos que são fundamentais aí para ser, de fato, uma depressão, que é a questão do próprio humor depressivo, mas também a perda de prazer em atividades que antes havia prazer, ou enfim, atividades do dia a dia, porque são dois critérios aí de importância para fechar esse diagnóstico, né? E normalmente é o que os pacientes apresentam nesse sentido. Uma coisa que a gente percebe é que muitas pessoas confundem a tristeza com a depressão, né? E é totalmente diferente. A tristeza, muitas vezes, ela está dentro do processo depressivo, porém, ela não é sinônimo de depressão. A depressão tem que ser feita uma avaliação, né? Exato. Com vários sintomas, para ela ser enquadrada dentro do processo. E A um tristeza tempo normalmente é também, passageira, né? Uhum. Exatamente, eu ia colocar exatamente isso, porque é necessário considerar o tempo também, né? O tempo que a Sim. pessoa está enfrentando aqueles sintomas. E eu acredito que existe um desafio aí, porque em tempos
em que tudo a gente precisa mostrar que tá bem. Rede social é muito convidativa a isso. Eu vejo muitas pessoas se questionando muito quando sentem tristeza, por exemplo, né? Ah, eu tô triste, Sim. será que isso é normal? Acho que isso não é normal. Será que é uma depressão? Então, acho que é legal a gente desmistificar um pouquinho isso. Sim. É. A tristeza é uma emoção como qualquer outra, né? Ela tem ali, eu costumo falar que as emoções elas são como sinais de alerta para nós, né? Então elas vão informar alguma coisa, ou que algo não está bem, ou que algo está bem, né? E a tristeza ela é ali um lugar para a gente refletir sobre as coisas que não estão, né, de acordo ali com o que a gente gostaria ou que, né, faria a gente se sentir melhor. E é o momento mais ali para reflexão. Mas, como a Sandrinha falou, essa tristeza ela não é sinônimo da depressão. Né? É um humor triste, de desânimo, desproporcional, intenso e duradouro, né? Uhum. Então, não é a tristeza, geralmente ela é proporcional. Aconteceu uma coisa, alguma coisa, enfim, na vida, né? E que nos deixa triste, e ela é proporcional. Agora, a depressão, ela vai, né? Ela é duradoura e ela é intensa, é aquele sofrimento ali todo tempo, questionamentos todo tempo, pensamentos ruminadores negativos em todo tempo, né? E também o que se diferencia do luto, né? Às vezes as pessoas estão em luto e não deve se confundir com a depressão, porque o luto, geralmente, né, esses pensamentos mais negativos, mais tristes, ruminadores, às vezes vêm no luto, mas é mais relacionado à perda da pessoa, do emprego, de um relacionamento, enfim, o luto pode ser de várias perdas, né? Uhum. E, então, tá mais relacionado a pensamentos a isso. Agora, quando o pensamento ele já é mais abrangente, tudo é negativo, né? Não foi só a perda que foi negativa. Não é só, deveria ter falado que amava aquela pessoa. E aí vem a tristeza, vem esses pensamentos, né? Mas na depressão, o pensamento ele abrange várias questões, né? Não é só a pessoa que se foi, por exemplo, mas é tudo, né? A gente A pode vida pensar como um todo. no que você está falando na tríade cognitiva, né? Que na TCC a gente tem aí a visão, né? Uma perspectiva de quem nós somos, de quem os outros, né, pensam que nós somos, de como a gente enxerga o mundo, o futuro. E aí nisso que você está falando, nesse lugar de ver tudo de forma ali disfuncional e negativa, né? Inclusive, os psiquiatras, a maioria deles, não generalizando, indicam o TCC como tratamento para depressão, devido a essa abordagem, né, mais pontual. Verdade. Ilustrando o que a Thalita falou sobre a mídia da gente sempre estar feliz, eu lembro muito na depressão a figura de um palhaço, né? A gente às vezes usa máscaras de felicidade, a gente aperta o botão do automático e põe um sorriso e vai, né? E muitas vezes a depressão ela vai sendo maquiada e a gente não vai se percebendo entrando na depressão, achando natural e vai continuando com essa máscara. E às vezes, de repente, fala: nossa, mas ele estava bem ontem, estava numa festa, estava sorrindo, tá? Então, o sorrir, o estar, isso não descarta o estado depressivo. E a gente tem que ficar atento, como você disse, às nossas emoções para perceber o que está acontecendo comigo. Ô Sandrinha, mas será que isso não é também pelo estigma que ainda existe em relação à depressão? Na verdade, em relação ao adoecimento emocional em si, né? A gente entendendo que a depressão é uma patologia, né? É um transtorno, mas que a gente sabe que é muito bem aceito quando, eu machuquei o braço, sei lá, eu quebrei o braço. E aí ninguém olha para uma pessoa que quebrou o braço e fala assim, tira esse gesso, isso é uma frescura. Por que você está indo no ortopedista? Né? E com a depressão ainda, acredito eu, é muito comum as pessoas ouvirem isso, né? Não, se levanta, a gente até estava falando isso aqui um pouquinho antes, né? Se levanta, isso é frescura. É a música. A música, né? Erga essa cabeça. Vai na fé, manda essa tristeza embora. Isso é assim, o estigma da doença mental, né? Sim. A depressão é uma doença física também, sim. certo? Então ela tem que ser tratada como doença. Por exemplo, eu não tenho uma pessoa que tem, por exemplo, diabetes. Eu não falo para ela. Exatamente. Levanta come doce aí, né? é besteira. Né? E a depressão é isso. E a gente tem vergonha de dizer, olha, eu tô depressiva. Como eu posso estar depressiva se está todo mundo feliz? E acho que apesar de tudo isso também, uma curiosidade bacana de falar é que
a mesma região do cérebro que ativa quando a gente tem uma dor física é a mesma região que ativa quando a gente tem uma dor emocional, né? Então, apesar de não estar ali, né, as pessoas não levarem em consideração essas dores emocionais, esse sofrimento emocional, ativa a mesma região do cérebro, então dói tanto quanto, Tanto né? quanto o prazer, né? É, E assim, o estudo diz que o cérebro de uma pessoa depressiva, ele muda em sim. relação ao cérebro de Sim. uma pessoa que não esteja... Vários pontos do Até o cérebro, né? organismo, o intestino, o paladar, tudo se transforma. Principalmente porque é um processo químico também interno nosso, É, Uhum. né? Então, é uma doença e tem que ser visto como uma doença. Uhum. Que tem tratamento. Sim, É. E exatamente. geralmente o diagnóstico, eu acho importante, né, falar sobre isso, de como que vem esse diagnóstico, né? É importante, DSM, ele fala que é o manual de doenças, né, que a gente segue, ele fala que precisa ter esses sintomas aí que a gente tá falando, mas que eu vou listar, vou falar aqui, né, quais são, 5 desses sintomas com uma duração de 2 até 2 semanas, né, para que seja diagnosticado uma depressão, né. Tem as características são, né, a perda do prazer, alteração do apetite, alteração do sono, fadiga, sentimentos de inutilidade, baixa autoestima, a dificuldade de concentração, dificuldade para pensar, para tomar decisão, pensamento de morte, retardo e agitação psicomotora. Uhum. E em crianças, em adolescentes, a tristeza, o humor base não é a tristeza, muitas vezes pode ser a irritação, né, a irritabilidade. Então, é uma lista aí, né, que é feita diagnóstico a partir da constância e da prevalência desses sintomas. 14 Exatamente. dias. A intensidade e frequência, né? E todas as questões aí, como você estava pontuando e como eu pontuei, né? Entram ali em questões cognitivas, então do pensamento, dos pensamentos disfuncionais, da visão que a gente tem, né, sobre as coisas. Entra no aspecto comportamental, então eu tô me sentindo triste, eu tenho ali um isolamento, uma certa agressividade ali no relacionamento com outras pessoas, né? Entra ali na questão fisiológica, que a Sandrinha estava falando, da questão de serotonina, de noradrenalina, de, né, liberação aí de hormônios e de substâncias no nosso corpo para que a gente, né, viva com qualidade de vida. E, né, os aspectos emocionais, que são, acho que, os mais visíveis aí na questão da depressão. Né? Ou seja, ele é um combo, né? É o combinho. É um combo. É bem interessante isso, porque necessariamente a pessoa não precisa ter todos os sintomas, né? Como você disse, é o período. E a gente às vezes banaliza o que a gente sente, né? Uhum. Talvez essa tristeza. E muitas vezes eu não sei nomear o que eu estou sentindo. Isso que eu vejo muito nos meus pacientes. Eles não conseguem nomear. Não é tristeza, não é dor, é algo, Aqui Um vazio, né? um vazio. E esse vazio é muito difícil, porque a gente vai ver no mundo que tudo tem nomes. E Uhum. como dizer, o que você está sentindo? Não sei. Acho que por isso também a desvalidação, né? Como que você está sentindo uma dor que você não sabe identificar que dor é essa, né? Acho que vai nesse estigma, nesse lugar também, né? Uhum. Eu lembro de consulta médica, de 0 a 10. Como está a sua dor? Eu não sei dizer de 0 a 10. O que seria um 10? E dá o que uma que é um? sensação de impotência, até de validar aquilo que eu estou Uhum. sentindo, É. né? E lembrando que esse vazio, ele é associado também a esses outros sintomas, né? Alterações que são muito perceptíveis, tanto quando a gente fala de uma alteração no sono, ela tanto pode ser porque a pessoa está dormindo muito mais, quanto pode ser porque a pessoa não está dormindo, né? Uma alteração na alimentação, ela está comendo muito mais, quanto está sem comer. Então, lembrar que esse vazio, ele pode existir em algumas esferas ou momentos da vida, ou a tristeza ou a angústia, mas a depressão, ela vem associada a esses outros sintomas, né? Uhum. E podem acontecer episódios isolados, né? Das 2 semanas mínimas aí, mas podem acontecer episódios recorrentes, que daí também são outros diagnósticos, né? De depressão recorrente aí, etc. Uhum. Então também a gente pode pensar, além da frequência e intensidade, o quanto que isso é repetido, né? Na vida da pessoa. Sim. E a depressão também, ela
ela também pode vir a partir de uma perda, né? Desse luto que eu falei anteriormente, né? Muitas pessoas começam a ter o transtorno, a depressão, a partir de uma perda, seja qual for, né? Do luto, como eu disse anteriormente. O luto do emprego, do relacionamento, de uma viagem, de você ir embora, se mudar, né? Enfim, vai para outro país, outro estado, precisa se mudar e geralmente acontece depois dessas perdas, né? Então é bom estar atento quando algo assim se acabar na vida, né? Como que você enfrenta a perda, como que você enfrenta o fim das coisas, né? Se acabar e também né, as falhas, né? Nos erros que a gente comete aí, que podem trazer uma ideia de desesperança que também está relacionado com a questão, né, do impacto da depressão e de outras questões também envolvendo a própria depressão, né? No CEPAP a gente fala uma frase, às vezes em algumas campanhas, assim, para atrair a atenção das pessoas, mas que eu acho que ela é muito válida. Nós falamos que nós temos profissionais, né, psicólogas, para todos que enfrentam situações difíceis de lidar sozinho. Porque às vezes a gente pode ser um luto ou pode ser qualquer outra situação que esteja gerando um sofrimento, né? E aí isso já é um sinal, já é um alerta para, opa, deixa eu pedir uma ajuda aqui, para saber como lidar, até para que a depressão não se instale ali efetivamente, né? E o que a senhora falou do luto, né? O luto, às vezes, a gente só coloca como um luto de morte, né? Uma perca. E o luto, ele está presente na nossa vida o tempo todo, né? Como você disse, é um emprego, é um casamento, é um relacionamento, é uma mudança, é uma estrutura financeira que você perdeu, é um status. E quanto mais você não sabe lidar com as mudanças, frustrações e não se conhece, é aí que a depressão fica uma portinha aberta para ela. E a nossa vida é uma inconstância, né? Então, saber lidar com a inconstância é muito importante para que a gente, fique em É uma alerta. prevenção. Uma prevenção. Opa, o que está acontecendo? Tá? Às vezes a gente tem que fazer isso. Por que que eu estou me sentindo assim? Poxa, eu estou triste há tanto tempo. E usa aquela, tá tudo bem, mas tá tudo bem para quem? Né? Então, a minha dor não pode ser avaliada pelo tamanho do problema, porque cada um sente de uma forma. Acho que por isso é muito difícil para o outro entender, às vezes, que uma pessoa. Eu estava vendo um depoimento, eu acho que daqueles irmãos Fabiano, César e Fabiano Menotti, né? Ele falando que ele teve uma depressão severa, severa, severa. E você vê um cantor famoso, tem avião, tem carro, tem tudo. E ele disse: gente, o dinheiro não te salva da depressão. Eu sentia um vazio que eu não conseguia sair de casa. Então, muita gente associa a depressão com o teu estado econômico. É verdade. Né? Então, como assim? O rico não tem depressão ou mesmo o pobre não tem depressão? O pobre é difícil a pessoa que não tem uma renda dizer estou depressivo. Mas existem inúmeras pessoas, a gente não tem um índice, tem depois aqui, mas que não é nomeado como depressão. Aí eu estava vendo que muitas faltas no trabalho são devido a doenças mentais, e uma delas é a depressão. Ou seja, a depressão não tem preconceito, ela está em qualquer classe social, qualquer idade, qualquer tempo da nossa vida ela se instala. Lógico que, dependendo dos estudos, tem fases, tem idades que ela prevalece. Por exemplo, ela é mais propensa às mulheres. Né? Deve ser por causa dos nossos hormônios, né? Que contribui também tudo para isso. Que não só por isso, né? A rotina, a demanda. As demandas. Acho que é importante isso que você falou, né? No sentido da gente pensar que a depressão, ela tem alguns aspectos aí para emergir, né? Então, a questão genética, que tem uma especificidade aí, né? Tem a questão do ambiente, então, de como eu me relaciono ali com as pessoas, de como o ambiente se relaciona comigo, né? E que vai muito de encontro com o que você falou, né, Sandrinha? E falando aí sobre a questão da prevenção, de como lidar com... É bom a gente estar atento em como lida com as perdas, né? Com as questões que não saem do nosso jeito, na inconstância da vida que você falou, né, Sandrinha? E aí é bom a gente... É uma prevenção, a gente aprender a lidar com a inconstância da vida, né? E falando em prevenção, nós temos aí, então, pouquinho de discussão do Setembro Amarelo, né? Que foi mês passado aí,
que foi uma iniciativa, né, uma campanha de prevenção ao suicídio. O suicídio ele aumenta, né, quando a pessoa tem um transtorno mental, em 2 vezes, né, o pensamento ali de fim, né, é muito constante. E a campanha do Setembro Amarelo traz justamente essa visão para estar atento, né, e que para buscar uma ajuda, para Para falar cuidar sobre da isso, vida, né? exatamente, para falar sobre Existe isso. esse tabu, né, de que falar a respeito pode aumentar, e muito pelo contrário, a gente precisa falar exatamente para oferecer ajuda, para estarmos atentas, né, atentos todo mundo. Informar também, né? Informar, porque os índices têm crescido, né? Pelo que eu dei uma olhada, os índices mundiais parece que diminuíram, mas nas Américas cresceram, e o Brasil é um país que o índice tem A crescido América Latina muito. cresceu muito O o índice de Brasil, suicídio. o índice de suicídio no Brasil é a terceira causa, né? Maior De causa morte. de De morte morte. de jovens entre 15 e 29 anos. Olha só. Né? Então é bastante coisa, porque se a gente for pensar numa lista, né? Nessa lista de causa-mortes, aí a gente tem questões cardiovasculares, o próprio Uhum. câncer, e aí a gente pensa no suicídio como uma terceira fonte aí nesse lugar, né? É bastante coisa. E tem que ser falado, né? E não ser um tabu. Normalmente, a pessoa tem até vergonha de dizer, mas é necessário perguntar. E verificar isso que vocês falaram, o comportamento, né? Nem sempre a pessoa que vai tentar o suicídio, ela muda o comportamento, nem sempre, né? Uhum. Então, às vezes, está tudo bem e a pessoa comete. Mas muitas vezes ela vai dando sinais, vai dando pequenos sinais. Normalmente é uma pesquisa na internet, é falar sobre morte, é tentar deixar tudo mais ou menos organizado, Queria dormir para sempre. querer dormir para Coisas. sempre. Ai, se eu pudesse, eu saía dessa vida. Então a gente tem que estar alerta aos sinais. E Uhum. mudança de comportamento no jovem, às vezes como você disse, pode ser irritabilidade, como pode ser isolamento, Uhum. como pode o início de algum vício, Sim. né? Assim, histórico familiar de suicídio na família, Também. transtornos, genética, tudo isso são muitos fatores que contribuem para o risco ao suicídio. Não quer dizer que vá acontecer, né? Uhum. E o que a gente estava falando antes, em termos de pesquisa, muitas pessoas que cometeram suicídio já apresentavam problemas, né, emocionais, mentais antes do suicídio. Isso não quer dizer que toda pessoa que comete suicídio tem uma doença mental, e nem que todos tenham uma doença mental ou um transtorno vão cometer o suicídio. Uhum. Mas o índice de quem comete é muito grande. É. Né? Uhum. E é importante dizer que quem comete suicídio não é um ato de coragem, é um ato de extrema dor. Uhum. Né? Quem comete suicídio, ele não vê nenhuma possibilidade de saída daquela situação. E pode ser uma saída sobre saúde, sobre família, sobre Emprego. financeiro, N coisas. O suicídio é algo Uhum. muito teu. É muito difícil a gente julgar. Nossa, mas se matou porque perdeu o emprego? Você não sabe o histórico, referência de vida daquela Sim. pessoa para o valor que ela dá. E, Uhum. às vezes, um tratamento poderia, tá, tê-lo protegido disso, ele entender os seus problemas e trabalhar, e não ver Uhum. saída. Tá? Eu estava vendo um artigo que o suicídio é como se você estivesse numa caixa quadrada, preso. Você não tem o que fazer. A única possibilidade, ele vê o quê? Finalizar a sua vida. E ele não finaliza com prazer, e sim com extrema dor. Então, a gente Uhum. tem que olhar para o suicida como uma pessoa que está em extremo sofrimento. Uhum. Alguns séculos passados, o suicida, ele era visto como um pecador. A família lhe tiravam todos os bens, até a família sofria pelo ato do suicídio. Então, Uhum. existe muito tabu no suicídio. A gente fala muito do pessoa que suicida, mas não como eu posso dizer, os sobreviventes ao suicídio. Como fica essa família, amigos? Então, a cada pessoa que suicida, pelo menos 10 pessoas são afetadas extremamente pelo ato. Uhum. Uhum. Eu acho que é importante falar também. Eu vi um artigo muito interessante que relacionava a questão de falta de habilidades sociais com a propensão ao suicídio, né? Então,
perdi o emprego, Uhum. eu não tenho habilidade social de resolver aquela situação, né? De procurar um outro emprego, ou de Uhum. conversar com o meu networking ali, fazer um Resiliência, networking, né? resiliência, né? O fato de pedir ajuda, de fazer pedidos, enfim. Então, esse artigo mostrou que aquelas pessoas que, né, não têm tantas habilidades sociais, que têm mais dificuldades, assim, para se colocar nessa questão, têm mais propensão à depressão e, portanto, ao suicídio. Exatamente, Uhum. né? Então, e a depressão tá muito, ela é um impulsor, né? Diremos assim, ao Segundo a suicídio. OMS, a doença mental, ela é a maior causa Incapacitante. incapacitante é do mundo. Então, é ela que mais incapacita as pessoas ao redor do mundo aí. Então, é o principal, é, vamos colocar Causador? assim, causador, né, do suicídio, de colocar um fim à escolha de não continuar, né? Uhum. Então, é algo para se ficar muito atento, E ainda é né? visto com tanto tabu, né? A doença É. mental, o desequilíbrio. E no que você falou, né, de estar atento a esses sinais, principalmente aos jovens, etc., né, a gente tem aí 4 aspectos dentro do suicídio, né? Então tem a ideação suicida, que é o pensar sobre isso, né, pensar sobre o morrer, né? A gente tem o planejamento, que já é um passo É um passo 2, a né, em que a mais, né? pessoa já pensa sobre né, a morte e pensa num planejamento para que ela possa concretizar aquilo. Num terceiro passo ali a gente tem a tentativa, né, que é de fato tentar o ato, e por último o ato em O ato si, em si. né? Então, nesse lugar de conversar, de estar próximo às pessoas ali, né, que você ama, os seus amigos, enfim, para que você esteja conversando com eles e também entendendo, né, o que está se passando ali na cabeça deles, também dando esse suporte ali, que muitas vezes, em alguns momentos, a pessoa não vai ser tão clara e tão assertiva no sentido de, olha, levantar a mão e, ó, preciso de ajuda, Exato. né? Então, tanto a ausência do pedido é importante, né? Quanto essas falas que vocês trouxeram, né? Ah, eu quero sumir, quero dormir para sempre. Tem um Sim. outro ponto que às vezes Não a aguenta essa gente não vida. aguenta essa vida. Tem um outro ponto que às vezes a gente percebe que acontece bastante também, que é a pessoa entra numa crise, às vezes depressiva, né, muito forte, e fica naquela crise, e aí ela recebe essa atenção, essa crise não é para chamar essa atenção, mas quem está ali acompanhando, né, dá essa Relaciona atenção, com leva isso. o psicólogo, leva o psiquiatra, e aí, às vezes, aparece momentaneamente uma calmaria, né, uma melhora. E às vezes essa pessoa já é solta de novo, sendo que é um momento que precisa continuar essa atenção, porque essa calmaria, né, essa melhora, ela pode vir exatamente de uma ideia de achei uma saída, então eu vou seguir com esse plano. Então é muito importante que haja continuidade, né, no acompanhamento que a gente vai entrar daqui a pouquinho e falar mais. É o que a Sandrinha falou dessa mudança de comportamento brusca, né? Então, nem por um lado de tristeza profunda, nem por outro lado de euforia extrema, de não, tá tudo bem, né? De uma semana para outra, resolvi as minhas questões. É o que a Thalia falou, é até mais preocupante quando há essa mudança brusca do que quando o paciente, né, que já tem depressão, a pessoa em si que já tem depressão, ela vem numa crescente desse mesmo sintoma, né? E tem fatores protetivos, né? A própria Associação de Psiquiatria do Brasil, ela tem, né? Você entra lá no site da internet, tá legal para quem tem interesse em saber mais sobre essas questões, entender mais, né? A campanha em si, né? Eles colocam fatores protetivos. E tem uma lista aí de algumas coisas, né? De alguns fatores protetivos. Mas eu acho interessante ressaltar alguns fatores protetivos, que são os laços sociais bem estabelecidos com amigos e familiares. É um fator protetivo para a vida, porque é justamente o que a gente está falando, a pessoa está sendo acompanhada, ela está perto, né? Se você tem pessoas que estão perto de você, opa, esse comportamento aqui estranho, não é muito típico dessa Cara, pessoa, né? seria a gente parar um tempinho para olhar realmente para o outro, que hoje a gente está tão sem tempo para o outro, tudo é muito rápido, tudo é muito virtual, tudo é muito distante, As prioridades são né? outras, Então, né? assim, eu estou ao lado dela e de repente eu não estou nem olhando verdadeiramente para ela. Então, seria um momento da gente olhar para o outro, né? Não só para o outro, como para a gente também, né? O autocuidado e depois o outro, né?
E às vezes o outro está pedindo um socorro silencioso e eu estou aqui Não vê. No no meu celular. celular. É, É. Não verdade. estou vendo nada, né? É. O que tá vendo na realidade é uma outra realidade Outra distorcida, realidade. né? É. Ninguém põe no porta-retrato uma foto de algo, de um dia que não foi bom, né? Então as pessoas costumam na internet trazer essa outra realidade que também acaba embaçando ainda mais a visão de quem tá próximo do que fazer, né? Uhum. E outro fator protetivo é um senso de responsabilidade com a família. Então, achei bem interessante isso, porque mostra muito a questão do pensamento, né? O pensamento que você tem, onde estou inserido aqui nessa família, né? O meu papel, né? Porque fala também que o fator de risco, um fator protetivo, é você ter um sentido existencial. Então, que eu acho que Propósito, né? se tem um propósito, eu acho que é muito atrelado a isso, né? Você ter um senso de responsabilidade, eu acho que acrescentaria não só na família, mas em todos os lugares. Você perceber os seus papéis, onde você tem papel, aonde você é importante, aonde não é também, nem em todos os lugares nós somos importantes, né? Mas você ter esse senso, você ter na mentalidade, isso aqui eu tenho essa responsabilidade, eu tenho esse propósito aqui, eu tenho um sentido existencial nisso, talvez, né? Sofri um luto muito doído, muito angustiante, mas nossa, eu tenho essa outra parte da vida também. A vida não é o todo negativa, né? E a última coisa que eu gostaria também para quem quiser a lista completa, tá no site da Associação de Psiquiatria, mas do Brasil, mas é também frequências em atividades religiosas. Achei interessante também, porque a fé muitas vezes é vista, independente da fé, né? Mas muitas vezes é vista como algo que é só uma coisinha, só algo, né? E na ciência a gente já tem a importância, né, da fé, de estar envolvido nas atividades religiosas, né? Então achei interessante destacar esses fatores protetivos. Tem mais uma lista aí. Nós somos corpo, mente e espírito, né? Então nós precisamos estar cuidando ali dessa questão espiritual. Precisamos estar cuidando também da questão do corpo, né? Então, atividades físicas, exposição ao sol. Então, tem algumas coisas que são básicas ali, até quando... Alimentação. Rotina, né, gente? Rotina para dormir. Parece tão distante, mas faz tanta Exato. diferença, né? Parece Na tão saúde simples, na emocional. verdade, né? Tão simples, verdade. Sono, mãe. É só desligar o celular uma horinha antes de Ah, deitar. Quem desliga E uma não é. hora. 10 minutos. Essa questão da comida eu achei bem interessante, eu lendo sobre os fatores, como a comida interage De em fato. tudo na gente, né? Sim. E com que Dizem você que está o se intestino é o alimentando, segundo né? cérebro. Exato. Assim, o que eu me alimento em termos de comida e o que eu me alimento em termos de pensamento. Também. Então, Perfeito. tudo isso que você falou também, eu acho que é você se dedicar também a você. Quanto mais você se conhece, você vai conhecer suas fraquezas, seus medos, também as suas conquistas, os seus valores, né? Se tornar uma pessoa de valor, não para o outro, para você, tá? Em questão do outro, nós não estamos sozinhos, nós somos seres humanos porque nós compartilhamos. Então a gente precisa saber que o outro também é importante. E o outro de verdade, aquele outro que não vai estar bem todos os dias, que não vai estar maquiado toda hora, que não vai estar sempre no iate, numa lancha, numa festa, que ele também tem problemas, né? A gente vê, assim, muitas pessoas no mundo da mídia, roqueiros, famosos, que às vezes cometem suicídio, Sim. né? E às vezes é por pura falta de ter um amigo. Alguém para ele ser verdadeiro. E eu acho que isso que você falou também é um ponto para a gente perceber no outro, né? Não necessariamente a pessoa vá cometer o ato do suicídio em si, mas pode ser que outras atividades que ela faça, então o uso de drogas, né? Como você falou, muitas personalidades aí se suicidaram aí, mas no sentido de, né, overdose, de usar muitas drogas, etc. Então, também prestar atenção nesses comportamentos de risco, né, que podem estar acontecendo com a pessoa, e não necessariamente ela ir lá e fazer o ato em si, mas em pequenas doses, né, doses homeopáticas aí. Exato. De fato. Uma coisa que a Lorena falou e eu queria pontuar é que, assim, é natural do ser humano pensar na sua morte. Eu não sei se todos já pensaram, mas às vezes, quando a gente é adolescente, criança, a gente tem essa mania de pensar também, né? na morte, né? Então é Na nossa natural cultura, pensar na morte. Como você disse, é uma etapa. Agora, as próximas etapas já são. Se eu penso na minha morte, isso não quer dizer que eu vou
me matar. Porém, se eu continuar pensando constantemente, opa, aí vem as etapas, né? Uhum. Do que você falou, isso é muito importante. Uhum. E diante disso tudo, né, bastante problemas e questões, né? Mas como a gente pode ajudar e como ajudar o próximo, né, com depressão e como a gente pode se ajudar se a gente se encontrar nesses momentos aí onde a tristeza dura, é constante, como que a gente lida com isso? Eu tenho uma terapia. É essencial. Eu acho que terapia é uma boa. E assim, busca o autoconhecimento, né? Na terapia ou através de você mesmo, se naquele momento você não tem essa possibilidade. Mas eu posso fazer uma outra coisa? O que que a gente não pode fazer? Uhum. Falar que é frescura. Deixa pra lá isso Cantar aí. erga a sua cabeça. Tanto na depressão como no suicídio, né? É tipo, ai, vai tirar umas férias. Meu, Uhum. como eu posso tirar umas férias se não consigo me levantar da cama? Como eu não vejo propósito para nada. A depressão é muito além da tristeza, né? Além das Você questões perde o sabor de socioeconômicas, tudo, né, né? da vida. Até de tomar banho, de se cuidar, de ler um livro. Tudo que fazia Escovar os sentido dentes. para você, eu falo, é uma parede sem cor, cinza. Se eu fosse pensar na cor da depressão, seria uma cor parda, cinza, sem vida, sem luz. Você não vê nenhuma Ah. cor. A ausência de cor seria melhor, né? Então, como eu posso para alguém falar assim, ai, levanta daí, vamos passear, Não que isso ao todo também, eu acho que, né? né, não ao todo ser negativo, acho que faz parte do tratamento, essa questão do vamos voltar às atividades que antes te davam prazer, né? A gente vai, Mas de uma mas forma sim, estruturada. estruturada, Exato. né? Uhum. E como pode ser essa forma? Me diga. Estabelecendo aí, né, pequenas metas e Legal. comemorando cada conquista. Ah, eu não consigo sair da cama faz uma semana. Bom, saí da cama hoje. Ótimo, uma super conquista, Uhum. né? Tomei um Ah, banho, tomei um lavei um banho, prato. né? E por essas etapas, né, que separar Pequenas essas metas em vitórias, pequenas né? vitórias, E exato. ser parceiro, né? Olha, vamos até a varanda, eu vou com você, fico ali. Se você se sentir mal, a gente volta. Vamos Uhum. abrir a né? janela, tomar um sol, né? Fazer algo nesse sentido em pequenas etapas para também a gente não acabar até atrapalhando, como a Sandrine disse lá no início. É, né? a gente sabe que tudo que se trata de saúde, a prevenção é o melhor remédio, né? Ah. A prevenção é o Sim. que mais funciona em todos os sentidos. Mas a gente sabe que muitas vezes a patologia vem, se instala e a gente precisa de tratamento, né? Então é a terapia, como a Sara falou, é o acompanhamento com o psiquiatra, é a diminuição da resistência com a medicação, né? Porque aí com isso vem a possibilidade também da criação de hábitos, né? A gente sabe que a gente não deve ficar falando para a pessoa, né? Se levanta daí, né? Isso é frescura. Mas que uma das coisas que a gente trabalha na terapia é a ativação comportamental. Quando a pessoa chega com a depressão, é trazer de volta, é resgatar. E aí, uma frase, pelo menos, que eu utilizei bastante é: vamos fazer mesmo sem vontade. Uhum. Né? Porque é um sintoma isso, assim como a desesperança é um sintoma não ter vontade. Então fica ali entregue, Inerte. Frustrado, né? inerte, exatamente. E aí é onde a gente precisa ajudar nesse movimento também, né? Que é a Pra forma fazer correta, né, de ajudar. exatamente. Na verdade, não é, levanta daí, vamos Não é o logo. confrontar, né? É o pegar na mão. Exato. Né? Lindo, Thalita, eu pegar na mão. É. Vamos junto, né? Vamos junto. Não é, levanta daí, vamos embora, mas ter sensibilidade, né? E às vezes, pensando até nessa prevenção, quantas vezes não é também o indivíduo pegar na própria mão, né? Percebeu ali esse desânimo, percebeu ali, às vezes, essa vontade de, eu vou ficar na cama. Tudo bem, um dia ou outro. Hoje eu posso, eu vou ficar aqui na minha cama, vou ter meu momento comigo. Mas se eu começar a entrar nessa repetição, opa, Começa a deixa eu ver aqui, prejudicar a rotina. pegar na minha Preciso de mão ajuda, né? e procurar ajuda. Né? Que isso também é muito importante. Daí pedir ajuda não é fraqueza, né, gente? Verdade. E muitas pessoas acham, né? Vou pedir ajuda, né? Eu vou me expor, né? E aí, às vezes é necessário. Vou pra terapia? Que Vou pra terapia. Será que é frescura esse negócio de né? terapia? E a depressão, ela vem com outras doenças, outras comorbidades, né? A pessoa depressiva, a imunidade baixa,
né? Aí ela fica mais propensa a doenças, Eu acho importante até também. doenças cardíacas, né? Sim. Uhum. Eu acho importante também na questão do como lidar, né? Além do psicólogo, psiquiatra, a importância, né, desses profissionais também. O acompanhar também o endocrinologista, né? A Sim, tireoide, verdade. né? De hormônios, Fazer né? exames de Fazer sangue exames, exato. regularmente. Ver vitamina Vitamina D, D, né? que é o Que D, né, do B12. sol, B12, tudo. B12, né? cortisol. Quando cai. Então, também ter esse acompanhamento com médicos, né? Com os exames, ver se está tudo em ordem mesmo, né? Porque muitas vezes também a gente se concentra em uma questão só emocional ou psicológica e às vezes está tendo uma falta no corpo, biológico ali, realmente de vitamina, de hormônio desregulado, né? Então, é importante também procurar saber se está tudo certo, se está tudo em ordem, né? Pensando que a depressão é um transtorno aí multifatorial, ele também precisa ser atendido, né, com uma equipe multiprofissional também, assim como você está falando, né? Exato, né? Eu tenho um exemplo de uma pessoa que era um sono extremo, e a vitamina D da pessoa estava Lá 2, embaixo. 0 ponto, né? Aí começou a tomar vitamina, já deu uma, opa, né? Uma Revigorada, melhora. né? Como você disse, nós somos seres, Corpo, mente e Completos, espírito, é. né? Todos multifatoriais aí. e um não funciona bem se o outro não estiver cuidado. Exato. Então a gente volta ao autocuidado e a necessidade de olhar para você, da terapia em si também. Muito bom. É um assunto muito amplo, né? Sim. Muitas questões para a gente lidar, para a gente falar, como a gente está falando, né? Corpo, mente e espírito, e vai tudo. E é o corpo e a mente, enfim. Mas é um assunto amplo, mas que acho que é importantíssimo, pelo menos, falar aquilo que a gente consegue falar, assim, né? Num podcast, as informações que a gente consegue, o mínimo já é ali importante, né? Vai criando sementinhas, né? Para a É. pessoa refletir. Exato. Exatamente. Falamos tudo que era importante ali. Acho Vamos que fazer sim. nosso resuminho, então? Vamos. Já acabou? Já acabou. Pois é. Pois é. Bom, falamos então aqui nesse Sepapeando, né, sobre a depressão e o Setembro Amarelo. Lembrando que, como a Sara bem colocou, Setembro Amarelo é o ano inteiro, né? O ano inteiro a gente promover esse autocuidado, esse cuidado também com quem está perto da gente. Eu só acrescentaria também o número do CVV, né? 188, Ótimo, Centro legal. de Valorização à A Vida. vida. Isso, Eu ia falar então, disso. alguma emergência, é uma emergência, né? Então, em casos realmente de emergência, suicídio, questões assim, ambulância, 188 também, que é o CVV, então, acho que Muito só. bom, muito importante, Sarinha. Uhum. Discutimos que depressão não é luto, né? E não é somente a tristeza. É uma junção, me ajudem nessa parte agora. É uma- Estava aqui no celular já buscando a cola. Ele vai. Permanece, né? Permanece, tem Duradouro, uma permanência mínima de 14 dias, né? Consecutivas. E com 5 sintomas. com 5 sintomas, verdade, recorrentes. E um deles necessariamente precisa ser o humor depressivo ou a perda de prazer, né? Uhum, exatamente. E aí falamos um pouquinho da abrangência, né, do fator de risco, na verdade, a depressão como fator de risco eminente para o suicídio, trazendo o Setembro Amarelo, e o quanto a gente precisa estar atento a vários sinais, né, que não tem ali um roteiro certinho, a pessoa vai falar isso, ou vai deixar de falar aquilo, mas existem sinais, né, e essa atenção é muito importante, não só em setembro, já estamos em outubro. Exato. Outubro também é amarelo. Outubro também é amarelo, exatamente, mais o ano inteiro. E para finalizar, como lidar com a depressão, né? E trouxemos aí a sugestão da terapia, fatores protetivos, né? A forma preventiva aí, que a gente falou que é muito importante. Existe uma escala também, na hora que você estava falando do site lá do
do Conselho de Psiquiatria, existe uma escala também, vou ver se eu encontro o link, que a gente consegue acompanhar, fazer essa verificação desses fatores preventivos. E essa escala é considerada tanto como fatores preventivos para a depressão, quanto para o risco de suicídio. Vou disponibilizar essa escala depois no link, porque é para todo mundo fazer. E... os fatores biológicos, médicos, né? Exames, alimentação, atividade física. De sono. Né? E fazer terapia. E também acho que a questão, eu queria só acrescentar a questão medicamentosa, né, que você acabou falando, mas que diferentemente de uma dor de cabeça ou, né, algo, né, nesse sentido, toma o remédio e resolve ele na hora, né? Já na questão psicológica é um pouquinho diferente, né? Demora-se um pouco mais para ver os resultados, enfim, para ver essas melhoras. E normalmente os pacientes, as pessoas acabam abandonando o tratamento antes de ele começar a fazer efeito. Né? Então não tem preconceito, né? O farmacológico, né? Ele é necessário. Pensando que vai envolver, né? Todas essas questões do corpo, da mente e do espírito, né? Então... E o oposto também acontece, né? Eu tô muito bem, eu vou parar de tomar remédio. Muitos casos já ouvi isso. Nossa, eu tô me sentindo ótima. Por si só, Parei. Por si só, né? Sem alta, né? Isso também, gente, não dá, né? No resumo, se cuidem com carinho, né? Vamos nos cuidar com carinho, que estamos aqui, vivas, todo mundo está exposto, né? E pode, em algum momento, enfrentar a depressão ou qualquer outra patologia, assim como a gente falou. Às vezes a pessoa vai lá, quebra o braço, e a gente não julga, não questiona, então que a gente tenha esse cuidado também, né? E que acontecendo, procure ajuda, existem formas, a gente não fala de cura, né, nas patologias, enfim, mas a gente fala de remissão de sintomas, eu acho que é importante finalizar com isso também, né, de remissão de sintomas, ali os sintomas podem diminuir e a pessoa ter uma qualidade de vida de acordo com essa abertura, né, para o tratamento, para um bom acompanhamento, que isso que é muito importante. Muito obrigada pela participação de todas. Obrigada, gente. Foi ótimo. Deu tudo certo. Deu tudo certo, Lô. Por favor, vamos começar com você, então, voltar para você, na verdade, a palavra. Bom, muito obrigada, meninas. É um tema sensível, né, mas ao mesmo tempo aí muito importante. E reiterar, né, que setembro não é só setembro que é amarelo, mas que a gente possa falar sobre isso mais vezes, né, com outras pessoas, com mais pessoas, e que as pessoas também consigam se sentir confortáveis para falar sobre isso, né, de certa forma. Não é um assunto confortável, mas trazer essa permissão de vulnerabilidade para falar sobre isso, né. Meu Instagram é psi.lorenza.jordão. Vocês podem encontrar ali alguns conteúdo sobre neurociências, psicologia, eu vou estar compartilhando por lá e, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Sandrinha. Muito obrigada, foi muito bom, foi rapidinho, foi bem gostoso, apesar do tema ser um tema delicado, um tema que muitas vezes não é falado no nosso cotidiano, é necessário, né? Então, nem tudo que é desagradável não é importante. Então, a gente não pode fugir do que não é bom, a gente não pode querer ficar só no prazer, né? Então, para evitar o desprazer, para evitar uma doença, às vezes a gente precisa falar sobre ela, a prevenção. Então, eu acho que isso é muito importante. Muito obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês. E dessa vez eu trouxe aqui o meu Instagram. Psicóloga _Sandra _Carvalho. Muito bom. Tá? Muito obrigada. Sara. Obrigada, gente, mais uma vez por estar aqui, falarmos desse assunto muito importante, né, para todos entendam um pouquinho mais, né, desse assunto. Agradeço mais uma vez. E meu Insta é Sara Vitória Psi também, lá tem algumas coisinhas lá sobre saúde mental. Gente, muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Obrigada para você que ficou até o final. Compartilhe esse vídeo. Nos siga também nas redes sociais, @CEPA_Psicologia_Oficial. O meu é @Thali Simões, tá mais simples agora. Né? E sigam essas psicólogas também. Tem muito conteúdo bom acontecendo, muita coisa boa acontecendo. Muito obrigada, sempre maravilhoso estar com vocês. Tchau, tchau, Tchau. gente.